Se você caiu neste vídeo aqui, provavelmente você é muito ruim em matemática e hoje eu vou ajudar você a enxergar a matemática básica de uma maneira totalmente diferente que a maioria das pessoas, a maioria dos professores, eles não ensinam. A matemática básica que muitos de vocês veem por aí, e principalmente em cursinho e tudo mais, um curso de matemática básica dura, porra, um mês, 2 meses. Tem gente que eu já ouvi gente falar que você tem que estudar matemática básica durante 3 meses, tudo mais. E isso não existe, isso te atrasa. Se você está estudando para concurso público, concurso militar, no modo geral, concurso em que tem matemática, e você, obviamente, se tem matemática, você precisa saber da matemática básica, e se você não tem o básico, você não vai saber o avançado, nem o intermediário, você não vai saber de nada. Então, eu tô fazendo esse vídeo para mudar a tua vida. Cara, chega de vez, mano, chega de reprovar na ESA. Para, pelo amor de Deus, de mal na prova, porque você trava em matemática, porque você tem medo. Eu já gravei uma live sobre destravando matemática, destravando os bloqueios que impedem você de aprender matemática. Eu já falei várias coisas. Um desses é o mito, é o fato de você achar que só porque você não aprendeu no ensino médio, no ensino fundamental, você não vai aprender agora. Isso é mentira. Você vai aprender, você pode. Você tem capacidade, tá? Não é porque na escola você era burro, animal, debiloide, que agora você vai ser. Até porque eu era essa pessoa. Eu não sabia nem somar, pô. Não sabia soma de frações, frações, quando eu vou somar frações com denominador diferente. Não sabia nem o que era, não sabia nem o que era denominador, o que é denominador. A gente vai ver tudo isso hoje. Então, se você está nesse vídeo, se você é ruim em matemática, se você é uma pedra, se matemática é o calcanhar de Aquiles para você que estuda para concurso, então, cara, fica até o final, tá? Fica até o final. O que eu quero falar primeiro é o que eu acho sobre matemática básica. Então, quais são as matérias fundamentais que você precisa dominar na matemática básica? E eu tô falando isso aqui com o meu conhecimento de quê? Conhecimento de quem já passou em mais de 9 concursos. Eu fui o primeiro colocado, então se você não me conhece, tá? Me chamo Gabriel Pires, fui o primeiro colocado da ESA, gabaritando a prova 50/50, tá? De 150 mil inscritos, fui o primeiro. Passei em mais de 9 concursos, como SpaceX, AFA, EFON, CFA Emerge, EA e dentre outros concursos. Teve concurso que eu não fiz, então por isso que eu não passei. A verdade é essa. Tô bem humilde, dá pra ver. Mas essa humildade, ela veio com bastante esforço, porque eu era burro pra cacete. Eu era muito burro. Mas, vamos lá. Turma, sobre matemática básica, tá? Sobre matemática básica. O que eu acho sobre matemática básica? Matemática. O que eu acho sobre matemática básica? E quais matérias você precisa dominar? E esse vídeo é muito importante, porque muitos de vocês acham que matemática básica. Cara, matemática básica é difícil, turma. Se eu for falar de matemática básica é difícil. Matemática básica é difícil, né? O básico é difícil. O básico, você consegue dificultar o básico do básico, tá? Tem coisas de matemática básica, se for dificultar, nem eu sei fazer. Por quê? Porque é muito aprofundado, turma. Não é porque é matemática básica que o negócio é ridiculamente fácil. As pessoas acham que é fácil. Em concurso, o básico que eles vão cobrar, radiciação, potenciação e tudo mais, álgebra básica, manipulações algébricas, isso é básico, conjuntos numéricos, linguagens de matemática, adição, subtração, divisão, multiplicação, frações, enfim, isso é o básico. Só que eu consigo dificultar esse básico, entende? Então não ache que só por. Não, não, tem como dificultar o básico, mas vamos lá. Vamos, vamos lá. O que eu acho importante de você estudar na matemática básica? Eu acho muito importante. Primeiro, primeiro, o que eu acho importante é adição, subtração. Se você não sabe isso, você tem que saber, obviamente. E divisão, tá? Você tem que saber isso. Segundo tópico, muito importante. Eu não vou nem colocar, vou tentar colocar em ordem aqui porque eu tô pensando, mas eu acho que eu vou colocar em ordem aqui já para vocês.
adição, subtração, divisão. Depois, você vai para álgebra. Álgebra básica. Aqui é manipulação, ó, manipulação algébrica, né? Manipulação, vou botar AL, que é algébrica, tá? Manipulação algébrica. Aqui, em terceiro lugar, produtos notáveis. Dentro dessa brincadeira aqui, pessoal, muito importante, tá? Dentro de adição, subtração e divisão, eu deveria ter colocado aqui, tá? Eu vou colocar aqui em OPS. Vou colocar aqui do lado. Pô, MDC, essa parte de divisão, né? Multiplicação e multiplicação. Multiplicação. Tá? Você sabia multiplicação. E aqui entra o famoso MMC, né? MMC, MDC. Tá? Você sabia MMC, MDC. Tá? Essa parte de aritmética ali, né? Adição, subtração e tudo mais. Isso é muito importante. Manipulações algébricas, parte de álgebra, produtos notáveis. Tá? E é claro, tem aqui, quarto, conjuntos numéricos. Cara, você precisa saber isso aqui, conjuntos numéricos. Você sabendo manipulação algébrica, produtos notáveis, conjuntos numéricos. Aí eu vou botar aqui, ó, quinto. Vou botar aqui potenciação e radiciação. Tá? Potenciação, radiciação. Você saber potenciação, radiciação, conjuntos numéricos, produtos notáveis, manipulação algébrica, adição, subtração, divisão, multiplicação. E dentro desse meio aí, MMC e MDC, né? Cara, já tem o conhecimento básico das coisas. É claro que vai entrar aqui, por exemplo, números primos, né? Números primos, que é a parte de aritmética, números primos, números ímpares, congruência modular. Não vou falar sobre congruência, tá? Em relação à matemática básica. Isso aí é só para quem estuda para o colégio naval, congruência modular. Mas números primos, tá? Números primos, máximo divisor comum, menor múltiplo comum, enfim, tudo isso, rapaziada, é muito importante mesmo, tá? Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque você dominar esses conceitos em uma semana já vai te adiantar muito. E dá para estudar isso aqui em uma semana. Dá pra gente estudar isso aqui em menos de uma semana você dominar isso. Tá? E agora a gente vai partir para as questões. Já que eu falei sobre matemática básica, nos tópicos aqui, né, se eu me lembrar de algum tópico na hora de resolver questões, eu vou falar. Mas na minha cabeça veio isso aí. Eu acho muito importante. Eu estou falando da minha experiência, de quem já passou em mais de 9 concursos. Hoje em dia tem mentoria, tem curso que já ajudou centenas, dezenas de pessoas a se classificarem. Se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, vou estar deixando o arroba aqui, tá? Para você me seguir. Fechou? Então, só você me seguir lá. Deixa aqui, ó. Eu vou te falar. É muito importante, mano. É muito importante. Muito mesmo. Por quê? Porque é importante? Cara, estuda, quando você estuda, eu posso explicar para vocês. Vocês estudam de maneira certa, vocês não perdem tempo. Então, vocês me seguirem lá no Instagram, tá, Gabriel? Arroba Gabriel Feliciano P. Fechou? Então, vocês me seguirem lá para tirar dúvida, falar sobre o vídeo, o que vocês acharam. Mas vamos lá. Turma, então, adição, subtração, divisão, multiplicação, MMC, MDC, essa parte aí de, porra, sei somar, sei dividir, sei subtrair, sei que é multiplicar, porra, sei MMC, MDC, depois, manipulações algébricas, né, produtos notáveis, potenciação, radiciação, conjuntos numéricos, cara, matemática básica tá aí. Eu não preciso falar mais, não preciso falar
de muita coisa. Você dominando esses tópicos é meio caminho andado. E já. Vou pegar meu café, vou lá pegar meu café, vou fazer uma pausa, vou pegar meu café e a gente vai partir para as questões. A gente vai fazer o máximo de questões aqui. Adição, subtração, divisão, multiplicação. A gente vai falar sobre cada tópico aqui, tá? Só para vocês pegarem ideia. Mas hoje vocês vão aprender o que vocês demoraram para aprender em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, em anos. Você vai aprender em um único vídeo. Bora para lá. Bora para lá, ó. Bora para cima então, turma. Então, bora lá para cima, turma. Bora para cima, bora para cima. Cafezinho já pegaram? Já pegaram aquele café? Maroto, tem que ter o café, mano. Tem que ter o café, mano. Se não tiver o café, esquece. Se não tiver o café, eu não consigo. Nós estamos diante da primeira questãozinha. Nossa primeira questão. Questão interessante. Ela fala, efetue a seguinte operação. Então a gente tem uma operação matemática básica aqui, né? Aqui a nossa primeira seção tem frações, potenciação, radiciação, racionalização, conjuntos numéricos, logaritmo. Logaritmo, eu não vou falar de matemática básica, porque logaritmo não é matemática básica. Não é, tá? O logaritmo, rapaziada, ele envolve muito potenciação. Muito potenciação. Você saber de potenciação, você sabe. Log nada mais é do que potenciação e mudança de base, tá? É isso. Log é isso. Log é isso. Então, não vou falar de logaritmo matemática básica, não. Logaritmo, você vai usar ferramentas de matemática básica, tá? Mas a gente não vou colocar aqui, tá? Estou usando livros de matemática básica. Eu não vou colocar logaritmo como matemática básica, não é. Então, bora lá. Aqui, A, bem interessante, pessoal. O A, ele fala sobre o seguinte. Eu tenho 7, tá? Para quem no 7, vamos lá. Em uma fração, 7/6. O meu 7, pessoal, é o meu numerador. E o meu 6 é o meu denominador. Fechou? Então, eu tenho o meu 7, que é o numerador, e o meu 6 é o denominador. Eu estou subtraindo uma fração irredutível, porque não tem como eu reduzir mais ainda. O que é uma fração irredutível? É uma fração que a gente não consegue, a gente reduziu o máximo possível. 7/6, não tem como dividir mais. Não tem como dividir mais o 7 com 6. E aí vai uma outra ideia de matemática básica. Por que não tem como mais reduzir? Porque 7 e 6 são números primos entre si. Aí você fala, caraca, Pires, caraca, agora bugou minha cabeça. Calma, que eu vou te explicar mais pra frente essas coisas. Tá vendo como é que é? Isso é matemática básica. Beleza? Isso é matemática básica. Eu vou explicar mais pra frente, eu vou falar sobre números primos entre si, tudo mais, números primos. Só que para quem não sabe, um número primo, só adiantando aqui, só adiantando. Então, os números primos, turma, no conjunto dos números naturais, tá? A gente está fazendo essa construção em um conjunto dos números naturais. E isso é muito interessante, né? Isso é a parte de conjunto. É conjunto numérico, você entender, né? A parte de conjunto você vai entender aí o que é um conjunto natural, conjunto inteiro e tudo mais. Mas, enfim, não se atenha a isso ainda. Esquece que eu tô falando. Ah, conjunto natural, não sei o que. Não sei, você talvez não sabe nem o que é um número natural, tá? Talvez você não saiba nem o que é um número. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, número primo, um número primo é um número natural, beleza? Em que o máximo divisor comum deste número é o 1 e ele mesmo. Então, o MDC, máximo divisor comum, ou melhor, os divisores é o 1 e ele mesmo. Então, os divisores de um número, sendo 1 e ele mesmo, é um número primo? Sim, número primo é um número natural, o qual o máximo divisor, os divisores, né, desse número é o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o 2. O 2. Quem é que divide 2? Eu tenho o próprio 1, que divide 2, 2 dividido por 1, 2, e o 2, 2 dividido por 2, 1. E o 3? Vamos testar o 4? O 4. O 4, quais são os divisores de 4? 4 dividido por 1 dá 4. Então, o próprio 4. 4 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 3 não tem. 4 dividido por 4 dá 1. Então, você vê que os divisores de 4 é 4, 2 e 1. Ou seja, ele não pode ser um número primo. Ele é um número natural? Sim. Mas ele é um número que tem mais de 2 divisores. Isso, claro que a gente está levando em consideração que os divisores, eles são o quê? Positivos.
Porque existem também as opções, né? Existe a opção dos divisores serem negativos, né? Por exemplo, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Beleza? Mas a gente está falando, né? Números positivos. Então, o número primo, ele é um número em que os divisores desse número é o próprio 1 e ele mesmo. Beleza? Essa é a definição, tá? O número primo, ou seja, se eu tenho dois números, se há dois números e eles são primos entre si, como por exemplo o 7. Então, quais são os divisores de 7? É o 7 e 1. Quais são os divisores de 6? É o 6, é o 3, é o 2 e o próprio 1. Então, o 6 tem 1, 2, 3, 4 divisores. 4 divisores. E o 7 tem 2 divisores. Você percebe que o máximo divisor comum entre esse 7 e o 6, vocês percebem que é o próprio 1? Ou seja, o único divisor comum entre 7 e 6 é quem? É o próprio 1. Então, aí que vem a definição de primos entre si. Então, 7 e 6 são primos entre si. Números primos entre si não necessariamente são números primos. O 6, por exemplo, não é um número primo, mas o 7 é. Fechou, turma? Tá? Safo? Então é isso. Isso aqui é a definição de números primos. Olha que coisa interessante. Olha o que vocês estão aprendendo. Números primos entre si. O 7 e o 6. Então a gente tem, olha o que a gente já aprendeu na matemática aqui, só em uma operação básica de subtração entre frações. Números primos entre si, primos, divisores, MDC, enfim. Olha o que a gente aprendeu. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não é importante para a gente, para nossa operação. Então a gente sabe que o 7 é o numerador e o 6 é o denominador. Tira a foto aí depois, tá? Então 7 sobre 6 menos quem? Menos 1. Para quem não sabe, turma, esse menos 1 é como se fosse 1 sobre 1. Você percebe que o denominador desses caras são diferentes? Quando a gente tem uma operação, ou seja, operação matemática, operação elementar, desculpa, a gente chama de operação elementar, soma e subtração. As operações elementares, soma e subtração. 7 sobre 6 menos 1, ou 7 sobre 6 mais 1, sei lá que seja. Quando a gente tem a soma e a subtração de frações cujos denominadores são diferentes, a gente precisa fazer uma mudança. Essa mudança é justamente no denominador. Para a gente conseguir subtrair o 7 com o 1, a gente precisa ter o quê? O mesmo denominador. Para a gente ter o mesmo denominador, a gente olha para o denominador dos dois. E aí a gente vai multiplicar por quem? A gente pode fazer o quê? O MMC, né? O MMC, pessoal, o MMC é o menor múltiplo comum. Aí quais são os múltiplos de 6? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Infinitos múltiplos. Quais são os múltiplos de 1, turma? Múltiplo de 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. Você percebe que o múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre eles, vai ser quem? Vai ser o próprio 6. Beleza? E aí a gente vai botar o 6, o menor múltiplo comum, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar no denominador o 6 e em cima a gente vai multiplicar por 6 também. E como é que vai ficar agora? Vai ficar isso aqui, ó. Olha o que vai ficar. Aqui vai ficar 7 sobre 6 menos 6 sobre 6. Opa! Denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, é só a gente fazer a operação na parte de cima da fração. 7 menos 6. Então vai ficar 7 menos 6 sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa do que 1 sobre 6. Fechou, turma? Tranquilo? Galho fraco, né? Então aqui o A é 1 sobre 6, tá? Vou falar para você tirar foto aí, copia, beleza? Tirou foto? Agora vamos para B. Deixa eu apagar aqui. Então, a resposta da A é 1 sobre 6, tá?
E a B? A B é uma operação, tá, de divisão. Então, eu tenho 5 sobre 8. Esse símbolo aqui é o símbolo de divisão, 1 sobre 3. Como é que a gente escreve isso aqui? Isso aqui é uma simbologia. Isso aqui é a mesma coisa do que 5 sobre 8. E 5 sobre 8 dividido por quem? 1 sobre 3. Então, existe uma regrinha que a gente faz o seguinte. Repete a primeira fração, 5 sobre 8, e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 1 sobre 3, agora a gente vai multiplicar. 3 sobre 1. Isso aqui é a mesma coisa do que 15 oitavo. Pires, mas por quê? Por que disso? Por que a gente inverte e tudo mais? Me explica, porque eu vou te explicar isso. E a gente usa uma regrinha de potenciação. A gente usa uma regra de potenciação. Por exemplo, 1 sobre 3, e olha que coisa interessante. 1 sobre 3, eu vou colocar aqui, ó, OBS. 1 sobre 3, pessoal, é a mesma coisa do que 3 elevado a menos 1. Beleza? 3 elevado a menos 1, exatamente. E aí, quando... Preste muita atenção. 3 elevado a menos 1. Então, na verdade, deixa eu botar para cá que vai facilitar. 1 sobre 3 é a mesma coisa do que 3 elevado a menos 1. Só que eu tenho 5 sobre 8. Que divide quem? Cadê? 5 sobre 8. Que divide quem? 3 elevado a menos 1. Beleza? 3 elevado a menos 1. Esse cara não está na divisão? Não está na divisão? Por que ele está na divisão? Ele está na parte da fração de baixo. Isso significa que esse camarada é a mesma coisa do que 5 elevado a 8, 3 elevado a menos 1, menos 1. Opa! 3 elevado a menos 1, menos 1. Isso aqui, ó, potenciação básica. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 5 sobre 8 vezes 3. 15 sobre 8. Isso aqui, se você não entendeu muito, você vai entender quando eu falar mais sobre potenciação. A gente vê em alguma questão de potenciação. Você vai entender as regras, mas existem várias regras de potenciação. Várias. Beleza? E é muito importante você sabê-las. Eu posso até falar depois sobre isso. Mas a explicação é por conta disso. Então eu tenho 15 oitavos. Então eu tenho 5 sobre 8 dividido por 1 sobre 3. Então 5 sobre 8 dividido por 1 sobre 3. Então repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 1 terço vira 3 sobre 1. Que é a mesma coisa do que 15 oitavos. Beleza, turma? Então isso aqui é 15 sobre 8. Beleza? Vamos embora para a próxima então. 14 sobre 12 vezes 24 sobre 7. Então eu tenho que 14 sobre 12 vezes 24 sobre 7. Vocês estão percebendo que eu tenho um produto entre duas frações? Quando eu tenho o produto dessas duas frações, é como se eu tivesse o seguinte. É como se eu tivesse o 14 vezes 24 sobre 12 sobre 7. E aí, olha que coisa interessante. 14 é dividido por 7, não é? E dá o quê? Dá 2. 14 sobre 7 dá 2. E 24 dividido por 12 dá 2. Então 2 vezes 2 dá 4. Olha como é que é fácil. Então quando eu tenho produto entre duas frações, a gente faz o quê? Simplifica. A gente vai simplificar. A gente vai fazer a razão entre os dois carinhas ali, tá? Então é o seguinte, se eu tenho 14 sobre 12, é como se eu tivesse 14 sobre 12 vezes 24 sobre 7. Então é 14 vezes 24 sobre 12
vezes 7. Então, esse 12 vezes 7, 14 vezes 24. E a gente simplifica, beleza? Como se fosse uma fração, tá? E quem é esse camarada aqui? Então, esse cara aqui deu 4. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é muito fácil, né, turma? A gente tem o quê? 3 sobre 5 menos 1 sobre 5, ou seja, denominadores iguais. Se denominadores são iguais, é só fazer a operação no numerador. 3 menos 1, 2 sobre 5. Então, 2 sobre 5 vezes... Agora a gente vai fazer a operação 2 terços, 2 sobre 3, menos 1 sobre 2. O que a gente pode fazer aqui, pessoal, para a gente ter o mesmo denominador? A gente vai multiplicar pelo menor múltiplo comum entre eles. O menor múltiplo comum entre eles é muito simples. Se você tem, por exemplo, 3 e o 2 aqui, a gente sabe que esses números não são o quê? Eles não são divisíveis, né? 3 e 2 não são, né? 3 não divide 2 e 2 não divide 3. Então, esses números são primos entre si. Se eles são primos entre si, a gente faz a multiplicação. 3 vezes 2, 6. E aí é o seguinte, a gente multiplica por 2 aqui e por 3 aqui. Por quê? Se eu multiplicar 2 aqui vai ficar 6 e multiplicar 3 aqui vai ficar 6. Só que lembra, o que eu faço no denominador, eu preciso também fazer no numerador. Matemática básica. O que eu faço de um lado da igualdade, eu preciso fazer do outro da igualdade. Se eu multiplico por 2 em cima da fração, eu preciso multiplicar por 2 debaixo da fração. Beleza? Fechou? Então, se eu multipliquei o denominador por 2, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 2 vezes 3. Menos 3, 1 vezes 3, 2 vezes 3. Isso aqui vai ficar o quê? 4 sobre 6, menos 3 sobre 6. Vocês perceberam a manipulação que eu fiz? Ó, manipulação algébrica. Olha outra coisa de matemática. Olha a matemática básica. Olha a matemática básica. MMC, falei MMC, MDC, falei sobre números primos, fração, subtração, multiplicação, matemática básica. Matemática básica na veia. Beleza? Fechou? Então tem 4 menos 3 sobre 6. Mesmo denominador, agora eu faço a operação entre os numeradores. 4 menos 3, pessoal, vai dar 1, né? Então aqui, ó, eu vou direto. 1 sobre 6. Fechou? 1 sobre 6. Então eu tenho 2 quintos. Vamos lá. Então a operação final vai ficar o quê? 2 quintos. É isso aqui. Vezes 1 sobre 6. Beleza? Então aqui vai ficar 2 quintos vezes 1 sobre 6. A gente sabe que o 6 ele é divisível por 2, então vai ficar o quê? Aqui fica 3, né, turma? Aqui fica 3. 3 vezes 5, 15. Então 1 sobre 15. Esse é o nosso gabarito. Fechou? Isso aqui é matemática básica. A gente falou sobre manipulação, a gente falou sobre MMC, a gente falou sobre números primos, razão, enfim, e dentre outras coisas, tá bom? Uma outra coisa que eu poderia agora é que eu lembrei, lembra que eu falei que, caso eu lembrasse de algo importante para falar sobre matemática básica, eu ia comentar, né? Então, algo muito importante é razão, proporção e regra de 3, tá? Regra de 3, razão e proporção são coisas básicas também que você precisa dominar. Tem concurso que nem vai cobrar essa parada de regra de 3 composta, juros simples. E eu não trabalho, pô, juros simples é matemática básica? Não, não necessariamente. Tem concurso que não cobra juros, essa parada de juros. Tem concurso que cobra. É matemática básica? Você saber porcentagem? Você precisa saber porcentagem. Mas a ideia de juro composto, juro simples, não coloco matemática básica. Matemática básica é algo básico que você vai utilizar em toda a matemática. Então, quando você estiver fazendo questão de números complexos, de trigonometria, você vai usar números primos, você vai usar manipulação, você vai usar RMMC, RMDC, você vai usar conjuntos numéricos, você vai usar tudo isso na matemática básica. Desculpa, no resto da matemática. Radiciação, racionalização, potenciação, você vai levar isso para o resto da matemática. Juro simples? Não. Regra de 3, proporção, razão, você vai usar no resto da matemática. Entende? Isso é matemática básica. E a gente vai pegar tudo isso agora.
Essa questão número 2 é uma questão bem interessante. É uma questão bem interessante. E isso aqui é uma questão mais de interpretação. Fechou? Uma questão mais de interpretação. Ele falou o seguinte: eu gasto 2/5 do meu salário com o aluguel da casa. Então, o salário do cara, eu vou chamar de X. X é igual ao salário dele. Fechou? Então, ele gasta 2/5 do salário. Tá? Se ele gasta 2/5 do salário, sobrou quanto? Se eu gasto 2/5, sobram 3/5, porque é o complementar. Se eu tenho 5, gasto 2, restam 3. Se eu gasto 2/5 de x, restam quanto? 3/5. Porque 2/5 com mais 3/5 dá o próprio x, né? 2/5 de x mais 3/5 de x dá 5/5 de x, que é o próprio x. Entendeu? Entendeu, turma? Então, algo complementar. Se eu gasto 2/5 de x, restam 3/5 de x. Isso é matemática básica também. Então, eu tenho 2/5 de x. Eu gastei 2/5 de x. Beleza, turma? Outra maneira de você interpretar isso é se eu tenho x e eu gasto 2/5 de x, quanto sobra? Você pode fazer x menos 2/5 de x. Olha como é que a gente tem uma operação matemática básica aqui, ó, né? Subtração de frações. E aí você pode fazer o seguinte: o 5 multiplica o x, 5x menos 2x sobre 5. Aqui vai ficar 3x sobre 5. Fechou? Fechou? Olha como é que eu falei, né? Restam 3/5 de x. Então vamos deixar aqui, ó. Então ele gasta 2/5 do meu salário com o aluguel da casa e metade dele com as outras despesas. Então preste atenção. Ele gasta 2/5 do salário com aluguel e metade com outras despesas. Fico ainda com 200 no final do mês. Qual o valor do meu salário? Então, turma, se ele gasta 2/5, 2/5, quanto que resta? Ele gastou 2/5. Aqui é gasto. Sobraram quanto? Sobraram 3/5. Só que desse dinheiro que resta, ele gasta metade com as outras despesas. Lembra? Outras despesas. Então, a metade do salário que lhe resta, ele gasta com as despesas. Então, a metade disso aqui, ele gasta. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3/5 vezes 1/2, que ele gasta metade. Isso aqui é a mesma coisa do que 3/10. Mas lembra, pessoal, ele não tinha 3/5 e ele gasta 3/10 agora de x? Quanto que lhe resta? É só você fazer a conta. Se ele tinha, se ele, depois de pagar o aluguel, ele tinha o quê? 3/5. Só que ele gastou com as despesas a metade disso. Então, menos 3x/10. Aí eu faço o quê? O MMC entre eles, multiplico por 2 em cima e embaixo, tá? Para ficar o mesmo denominador. Então vai ficar 6x menos 3x/10. Isso aqui é a mesma coisa do que 3x/10. Então, isso aqui foi o que sobrou. Isso aqui foi o que sobrou. Correto? Deixa eu ver se é isso aqui. 3/5. Exatamente, pessoal. Isso aqui foi o que sobrou do salário dele. Só que ele falou que ele fica ainda com R$ 200 no final do mês. Se ele fica com R$ 200 no final do mês, então 3x/10 é igual a 200. Então o salário dele
passa para cá multiplicando 200 vezes 10 sobre 3. Esse é o salário dele, é só você fazer a conta agora. Vai ficar 2.000 sobre 3. 2.000 sobre 3, isso aí é a mesma coisa do que 600 e pouco. Quase 700 reais é o salário dele. Recebe pouco, né? Recebe pouco. A gente vai fazer essa continha aqui só para vocês verem o que eu tô falando, tá bom? Então é o seguinte, vai ficar 3x sobre 10, 200. Isso aqui é 2.000 sobre 3. Como é que a gente vai fazer isso agora? Matemática básica. A gente vem 2.000 sobre 3. Como o 3 é maior que 2, a gente vai usar o 20. Então a gente vai usar os dois algarismos. 2 e o 0, 20. Então, qual o número? Ao multiplicar se aproxima de 20. Ou vai dar 20? Não, não vai dar 20. Então, 3 vezes 6 é 18. Restam quanto? 3, 6, 18. 20 menos 18 dá 2. Então, eu vou descer agora esse 0. Opa, mesma coisa. 3 vezes 6 é 18. Resto 2. Eu vou descer esse 0. Então, aqui, pessoal, vai ficar o quê? 3 vezes 6. Como não restou nada aqui agora, nenhum 0 agora, vai ficar 2. E ao colocar o 0, eu preciso colocar vírgula. Por quê? Vou fazer de novo aqui. Aqui vai ficar o seguinte, pessoal. Vai ficar 2.000. Então vai ficar 3 vezes 6, 18. De novo, 2. Eu desço esse 0. Tá? Desço esse 0. Aí vai ficar 3 vezes 6 de novo. Desço esse 0. Desço esse 6 de novo. E aí, pessoal, quando ficar 2 aqui, você percebe que 3, o 2 não tem como ser divisível por 3. Eu preciso colocar mais um 0 aqui. Mas quando eu coloco um 0, eu preciso colocar minha vírgula. Tá? Preciso colocar minha vírgula. E aí, ao colocar essa minha vírgula, eu estou indicando o quê? A minha casa decimal. Exatamente. Eu estou andando com a minha vírgula em relação à casa decimal. Porque nesse caso é um número quebrado. Beleza? É um número quebrado. Então, 3 vezes 6, 18. Para dar 20, faltam 2. 3 vezes 6, 18. Para dar 20, faltam 2. Aí vai dar 2 aqui embaixo. Tem como 2 ser divisível por 3? Não dá. O que eu preciso fazer? Exatamente, colocar a vírgula. E ao colocar vírgula, vai ficar isso aqui. Vai ficar uma dízima periódica. É isso mesmo, vai ficar uma dízima periódica. E essa dízima periódica, ela é simbolizada por 2.000 dividido por 3. Uma outra coisa de matemática básica. Dízima periódica. Dízima periódica, matemática básica, está dentro do estudo de frações. Dentro de estudo de frações, você vai aprender dízima periódica. Entendeu? Uma outra coisa interessante. Mas o salário do cara é 666,6. Tá? Pegou? Fechou, turma. Isso aqui é o salário do cara. Eu não vou fazer o exercício 3. Na verdade, eu posso até fazer o exercício 3. Mas eu tenho que relembrar a vocês algumas regrinhas de potenciação, tá? Vou fazer uma pausa aqui, vou pegar meu café e já volto. Turma, dando continuidade, a gente vai fazer essa questão número 3. A gente fez essa questão número 2, uma questão mais de interpretação, questões, claro, a gente está utilizando a matemática aqui, mas se você não entendeu muito bem, eu vou recapitular com vocês aqui, tá? Vamos recapitular aqui de maneira simplória, para você entender, beleza? Eu acho que é muito importante. Seguinte, deixa eu ver aqui. Você entendeu o seguinte:
camarada tinha gastado aqui 2/5 do salário. Então, o meu salário, na verdade, o salário do camarada aqui, tá? É X. Este aqui é o salário, tá? Este aqui é o salário. Deixa eu jogar pra cá, porque eu acho que não tá dando pra ver. Então, X é o salário. Beleza? X é o salário. Se eu gasto 2/5 do salário, eu vou trabalhar com o quê? Trabalhar com números aqui pra você. Fechou? Quando eu trabalho com números, você entende bem. Então, digamos, eu tenho R$ 100. Ó, vou botar aqui, ó. Eu tenho R$ 100. Tenho R$ 100 de salário. Eu gasto 2/5. Então, gasto 2/5 do salário. 2/5 de 100. 2/5 de 100, 100 dividido por 5, pessoal, dá 20. Então, dá 2 vezes 20, isso aqui dá R$ 40. Então, 2/5 de 100 é R$ 40. Se eu gastei 40 e eu tinha 100, restaram quanto? Se eu tinha 100, gastei 40, restaram 100 menos 40. Isso aqui dá 60. Só que do dinheiro que restou, eu gastei metade. Então, do que restou, eu gastei o quê? Metade para despesa. E metade de 60 é 30. Restaram 60, é o que eu tinha, menos o que eu gastei de novo. Então, restaram R$ 30. Essa é a matemática pelo qual está por trás que a gente fez aqui, na questão número 2. Pode estar confuso e tal aqui, mas eu vou até tirar isso aqui para ficar melhor para vocês, né? Vou separar as questões aqui, beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer de novo, né? Então, se o salário, turma, se o salário é X, isso aqui é o nosso exemplo, correto? Esse é o nosso exemplo bonitinho. Fechou? Cara, eu preciso fazer uma linha reta, não tô conseguindo. A linha vai ficar torta mesmo. Vou fazer um quadrado aqui. Então, a gente tem isso aqui. Agora a gente vai partir para a resolução real. Beleza? Então, se eu tenho, turma, se eu tenho X e eu gasto X de salário, beleza? E eu gasto 2/5 de X, restaram-se X menos 2/5 de X. Isso aqui é a mesma coisa do que 3/5 de X. Por quê? MMC. A gente multiplica por 5 em cima e embaixo. Beleza? Então vai ficar 5x menos 2x, 3x sobre 5. Aí, do que restou, eu vou gastar o quê? Metade. Então, metade de 3/5 de x. Beleza? Fechou? Isso é a mesma coisa do que
Isso aqui é a mesma coisa do que 3 sobre 10x. Portanto, no final, sobra um quê? 3 quintos de x menos 3 décimos de x. Fechou? Logo, vai sobrar 3x de 10. Beleza? 3 décimos de x. Mas ele falou que o que sobrou foi R$ 200. Então, 3 vezes x sobre 10 é igual a 200. X é igual a 2.000 sobre 3. Isso aqui dá aproximadamente 666,6. Esse é o salário dele. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Então é isso, turma. Questão número 2. Já a questão número 3 é uma questão muito interessante e ela vai envolver potenciação. Cara, potenciação é uma parada que você tem que estar na sua veia. Tá? Tem que estar na sua veia. Então vamos aqui. Eu vou colocar algumas regrinhas básicas de potenciação que eu acho muito, muito importante mesmo. Então, vamos lá. O que eu vou escrever aqui sobre potenciação? Só deixa eu duplicar essa página aqui. Então, vamos lá. Eu acho importante aqui de regras, ou melhor, propriedades. Vamos lá. Propriedades. Potenciação. Então a gente falou de fração já, né? A gente já falou de fração, subtração, soma, dízima periódica. Ainda não passei o bizuzinho, mas eu vou passar o bizuzinho de dízima periódica. Aí vamos só falar sobre potenciação, tá? Eu vou passando o bizu de cada matéria, claro, ao longo das resoluções de questões aqui. Mas propriedade de potenciação. Turma, se eu tenho, por exemplo, preste muita atenção. A eu tenho A vezes A. Então, A elevado a x vezes A, melhor, A elevado a m vezes A elevado a n. Quando eu tenho produto de mesma base, eu somo os expoentes. Então, vai ficar A elevado a m mais n. Beleza? Quando eu tenho A elevado a m sobre A elevado... Desculpa, dividido por A elevado a n. Se eu tenho divisões de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, vai ficar A elevado a m menos n. Por quê? De onde vem essa propriedade? Vem da seguinte propriedade. A elevado a m sobre A elevado a n, isso aqui é a mesma coisa do que A elevado a m vezes A elevado a n elevado a menos 1. Lembra? Pegaram a visão? Isso aqui é propriedade. Pires, propriedade. Se entende? Não. Propriedade se decora. Decora, filho. Tá? Decora. Porque 1 mais 1 é 2. Porque Deus quis. Você não sabe que 1 mais 1 é 2? Por quê? Por quê? Porque Deus quis. A elevado a n elevado a menos 1, ou A, qualquer número, qualquer letra elevado ao número negativo, é a mesma coisa que ele na base, na forma de fração. Beleza? Então, A elevado a n elevado a menos 1 é a mesma coisa do que isso aqui é a mesma coisa do que 1 sobre a n. É a mesma coisa, entendeu? Pegou a ideia? Beleza. Diante disso, eu tenho A elevado a m. Esse n e menos 1, outra propriedade que eu vou falar também. Mas n menos 1, vamos explicar. Então vai ficar A elevado a m vezes A elevado a menos n. Como é produto de mesma base, a gente soma os expoentes. A elevado a m menos n. Beleza? Melhor? A elevado a m mais menos n. Então vai ficar menos n, entendeu?
Outra propriedade importante. A elevado a m elevado a outro... Ó, a elevado a m elevado a n é a mesma coisa do que a elevado a m vezes n. Outra propriedade importante. Beleza, turma? Outra propriedade. A elevado a m sobre n. Isso aqui é a mesma coisa do que raiz. Raiz, preste atenção. N, tá? De índice n. A elevado a m de índice n. Ou seja, o radical de índice n. Beleza? Isso aqui. Índice do radical. Safo, rapaziada? Safo? Pô, Pires, não entendi. Pode me explicar assim? Digamos que eu queira escrever raiz de 2 com essa base aqui. Raiz de 2 é a mesma coisa do que 2 elevado a 1 sobre 2. Então você percebe que o cara que está no denominador, ele é o índice do meu radical. Ó, o cara que está no meu denominador, já. O cara que está no denominador, ele é o quê? Índice do radical. Safo? Beleza? Tudo bem? Então eu posso escrever o raiz de 2 como uma base, uma potência de 2. E aí quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, sei lá, vezes uma potência de 2, na verdade, a gente pode fazer o produto de mesma base, a gente só vai pegar a base e somar o expoente. Então, por exemplo, um exemplo muito interessante que eu poderia fazer aqui, exemplo 1, raiz de 2 vezes raiz de 8, raiz de 8. Ó, esse exemplo aqui que eu estou usando, raiz de 2 vezes raiz de 8. Isso aqui é a mesma coisa, turma. 2 elevado a 1 sobre 2 vezes 8 elevado a 1 sobre 2. Pô, Pires, mas não está na mesma base. Sim, é só você transformar o 8 base 2. Então a gente sabe, por exemplo, que 2 elevado a meio vezes 2 elevado a 3 elevado a meio. Então aqui existe a regra de, né, a potenciação, a gente vai multiplicar. Logo, 2 elevado a meio vezes 2 elevado a 3 sobre 2. Beleza, turma? 2 elevado a 3 sobre 2, a gente faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então, 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa do que 2. 4 sobre 2. 2 elevado a 2. Isso aqui dá 4. Então, você percebe que ao multiplicar dois radicais, raiz de 2 vezes raiz de 8, isso aqui é a mesma coisa que fazer 8, raiz de 8 vezes 2. Que é a mesma coisa do que raiz de 16. E a gente sabe que a raiz de 16 é 4. A gente chegou no mesmo resultado de maneira diferente. Beleza? Beleza, turma? Então, a gente sabe que raiz de 2 vezes raiz de 8 é raiz de 2 vezes 8. Isso aqui dá raiz de 16, que dá 4. Por potenciação, a gente chegou no mesmo resultado. Usando o quê? Bases. Produto de mesma base, somos expoentes. Beleza? Fechou? A gente tem, né? A gente tem essa propriedade. Acho que a principal propriedade seria essa, né? A gente tem a seguinte propriedade também. A elevado a menos n é a mesma coisa do que 1 sobre A elevado a n. Beleza? Isso aqui é uma outra propriedade muito importante. Você precisa entender isso, tá? Outra propriedade importante, tá? Eu acho que eu já passei... São várias propriedades, na verdade, mano, mas essas são as que, pô, sendo bem sincero, é que mais você vai usar. Tô pensando aqui se tem mais uma outra propriedade, mas essa propriedade são as propriedades que vocês mais vão usar.
tá bom? Tem a outra propriedade aqui que é muito importante também. Por exemplo, A elevado a N A elevado a N, A elevado a N elevado a M elevado a P. Isso aqui é a mesma coisa do que A elevado a N, M vezes P. Fechou? Beleza? Mesma coisa. E para divisão, a regra de multiplicação serve para a mesma coisa para divisão, tá? São algumas propriedades importantes. Ao resolver, por exemplo, essa questão aqui, questão 3, a gente vai utilizar a mesma coisa. Então, por exemplo, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 2, a gente tem a potência, o quê? Mesma base, somos expoentes. 3 elevado a 4 menos 2, 3 elevado a 2, dá 9. Beleza? 5. 5 elevado a 3, elevado a menos 6. Pô, 5 elevado a 3, elevado a menos 6. Aqui é a mesma coisa do que 5 elevado a 3 vezes menos 6. Aqui é 5 elevado a menos 18. Ou 1 sobre 5 elevado a 18. Entenderam? Isso aqui é a mesma coisa, turma. Se eu tenho mesma base, menos 3 elevado a 5 sobre o 9 vezes menos 3 elevado a... Desculpa, menos 3 sobre 5 elevado a menos 7. Isso aqui não é produto? Então repete a base, menos 3 sobre 5, o menos 3 quinto, 9 menos 7, menos 3 quinto sobre 2. Beleza? Elevado a 2, desculpa. Potenciação básica. A gente acabou de resolver questão número 3. Safo? Questão número 4. Turma, a gente já vai envolver a questão de radical, né? Isso aqui a gente pode fazer da seguinte maneira. Isso aqui não é difícil. Beleza? Isso aqui não é difícil. A gente vai pegar, por exemplo, um exemplo muito simples aqui. Questão A, né? O exercício A vai dizer que raiz... Melhor, deixa eu botar a cor preta aqui. Vai ficar alternativa A, 6 quinto vezes, melhor, raiz de 6 quinto, raiz cúbica de 6 quinto, dividido por raiz cúbica de 3 sobre 20. Como é que a gente vai escrever isso aqui? A gente vai usar a mesma regra. Divisão, como a gente tem divisão, a gente tem raiz como é de mesmo índice, a gente pode juntar todo mundo, né? Raiz cúbica de 6 sobre 3. Como é dividido? 3 sobre 20. Olha que coisa interessante. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar raiz cúbica de quê? De 6 quinto vezes 20 sobre 3. Beleza, turma? Beleza? Agora a gente vai o quê? A gente vai simplificar. Simplificando, a gente tem que o 3 divide o 6 por 2. 2 vezes 20, 40. E a gente sabe que, por exemplo, 20 é dividido por 5, que dá 4. Então isso aqui dá raiz cúbica de 8. Só que a raiz cúbica de 8 é o quê? É a mesma coisa do que a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Escrevendo isso por meio de potenciação, a gente tem que 2 elevado a 3 sobre 3.
Só que 3 sobre 3 é o quê? É 1. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Entenderam? Raiz cúbica. Por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 8 é o quê? É um cubo perfeito. O que que é um cubo perfeito? É um número, preste muita atenção. O que que é um cubo perfeito? Um quadrado perfeito? Um quíntuplo perfeito? É um número que é elevado a n, de índice n, né? Por exemplo, isso aqui é a raiz cúbica. Então, 8 é um cubo perfeito, porque 8 ele pode ser escrito como 2 elevado a 3. Então, ele nada mais é do que é escrito. Isso aqui é princípio. Eu não vou usar nomenclatura difícil, mas é como se fosse. É o princípio fundamental da matemática, em que eu consigo escrever um número como produto de números o quê? De números primos. Quando eu consigo escrever esse número por meio de produto de números primos, como assim? Eu consigo escrever o 8 como 2 vezes 2 vezes 2. 2 é o número primo. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Esse 8 é um cubo perfeito, porque ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 três vezes. Né? Ou melhor, 2 elevado a 3. Se fosse um quadrado perfeito, seria 2 vezes 2, 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. Entendeu? Beleza, turma? Então, o resultado aqui dá o quê? Dá 2. Dá 2. Bem interessante, né? Você tira a foto aí, tá? Tira a foto aí, anota, anota. Essa B aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqui, é o que? Vou apagar aqui, apagando já você tirou foto. Vamos fazer aqui. Resultado da 2. A B é raiz cúbica de raiz quinta 3 elevado a 3. Como é que a gente pode escrever isso aqui? A gente aprende a matemática básica fazendo questão de matemática, pessoal. Você pode olhar para essa operação aqui e falar, pô, é muito difícil, não entendi. Mas vamos escrever ela da seguinte maneira, de potenciação. Vamos escrever esse radical na base, a base 3. Então vamos por dentro. Esse camarada aqui, vamos por parte. Parte 1 é o cara de dentro. Vamos falar com o cara de dentro. 3 elevado a 3 sobre o quê? Sobre 1 quinto. Beleza? Que seria a maneira de como a gente escreve esse radical. Esse 3 multiplica, então vai ficar 3 elevado a 3 quinto. Parte 2. Raiz cúbica de 3 elevado a 3 quinto. Isso aqui é a mesma coisa do que 3 elevado a 3 quinto elevado a 1 terço. Então isso aqui, regra de potenciação, 3 elevado a 3 quinto vezes 1 terço. Beleza? 3 corta com 3, logo eu tenho que o resultado final é a mesma coisa do que 3 elevado a 1 quinto. É a mesma coisa do que a raiz quinta de 3. Olha que coisa doida. Olha que coisa doida. Então, pessoal, basicamente, se você tem raiz OBS, se você tem raiz de n, de índice m, raiz de índice n de a elevado a n, isso aqui é a mesma coisa do que a raiz de índice m, raiz já de índice m. Por quê? Porque esse n corta com esse n, beleza? E vai sobrar a raiz de a de índice m. Beleza, turma? Pegaram a ideia? É a mesma coisa do que aqui. Esse 3 cortou com esse 3 e ficou a raiz quinta de 3.
Isso aqui é bizu. Matemática básica é fazendo questão. Então vocês estão vendo? Então vamos pegar essa ideia de potenciação, de regra, de sacada, fazendo questão assim. Então se você está começando agora, irmão, é isso aqui que tu vai fazer. Vai ficar fazendo essas questões. Pô, Pires, mas isso é coisa de gente burra, animal. Irmão, se você é ruim em matemática, faz. Eu te desafio, pô. Faz todas essas questões aqui, ó. Antes de eu resolver, faz essas questões aqui. Vê se você não teve dificuldade. Raciocinar, imaginar as propriedades e tudo mais. Faz, beleza? Isso aqui é a questão B, beleza? Tira foto, tira print. Vamos lá para isso aqui. Raiz quinta de 3. Agora, se eu tenho que 6, preste muita atenção, turma. 6 vezes raiz cúbica de 5 mais 3 raiz cúbica de 5. Eu tenho a mesma base. Então eu posso colocar em evidência, né? Então raiz cúbica de 5, colocando em evidência, vai ficar 6 mais 3. Isso aqui é 9 raiz cúbica de quê? De 5. Beleza? Tranquilo, né, turma? Coloquei em evidência aquilo que está aparecendo mais de uma vez, né? Então, raiz cúbica de 5 aparece aqui, raiz cúbica de 5 aparece aqui. Eu coloquei em evidência. Vai ficar 6 mais 3. Beleza, turma? Ó, isso aqui é interessante, hein? Tirar foto. Pegou a ideia? Então, raiz vai ficar aqui, ó. 9 raiz cúbica de 5. Agora, alternativa D. Eu tenho 2 vezes raiz de 12 mais 2 vezes raiz de 75 sobre raiz de 48. Beleza? O que dá para a gente fazer aqui? A gente pode simplificar essa expressão. Como a gente vai simplificar essa expressão, Pi? De que maneira? Ora, bolas. A gente sabe, turma, que raiz de 12 é a mesma coisa do que 2 vezes raiz de 4 vezes raiz de 3. O quarto, porque 4 vezes 3 dá 12. Mais 2 vezes. Rapaziada, 75 é a mesma coisa do que 5, do que 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 25. Beleza? Por que, Pires? Porque 3 vezes 25 dá 75. E raiz de 48, pessoal, é a mesma coisa do que raiz de 16 vezes raiz de 3. Só que a gente sabe que raiz de 4 dá 2, raiz de 25 dá 5 e raiz de 16 dá 4. Logo, vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 3 mais 2 vezes 5 vezes raiz de 3 sobre 4 raiz de 3. Portanto, eu tenho 4 raiz de 3 mais 2 vezes 5, 10 raiz de 3 sobre 4 raiz de 3. Beleza? Então, qual vai ser o gabarito? O gabarito, turma, dessa brincadeira aqui, 4 raiz de 3 mais 10 raiz de 3, eu vou colocar direto aqui, pode ser? Então vai ser o quê? 14 raiz de 3. Sobre quem? Raiz de 3. 4 esse raiz de 3. 14 sobre 4 é a mesma coisa do que 7 sobre 2 sobre 4. Beleza? Então esse 2 corta com esse 2. Vai ficar 7 sobre 2, né? Então basicamente 14 sobre 4, pessoal,
Se a gente for dividir, vai ficar 7 sobre 2. Então, essa expressão aqui, que você está vendo, é a mesma coisa do que 7 sobre 2, ou 7,5. Fechou? Recapitulando. 2 raiz de 12 é a mesma coisa do que o quê? 2 raiz de 4 vezes raiz de 3. Mais 2 vezes raiz de 75. Raiz de 75 é a mesma coisa do que a raiz de 3 vezes raiz de 25. Pegaram a ideia? Só que a gente sabe que é raiz de 4 e a gente sabe a raiz de 25. Você percebe que raiz de 3 aparece tanto no meu numerador quanto no meu denominador? A gente já poderia ter cortado aqui, ó. Porque é uma expressão comum. Raiz de 3 em evidência e a gente corta no denominador também. Beleza? Porque está sendo dividido. Fechou? É isso. É isso, turma. Então a gente matou a A, matamos a B, matamos a C, matamos a D. Fechou? A gente matou aqui a A, B, C. Matamos todas essas questõezinhas aqui, bem tranquilas. Questõezinhas de matemática básica. E agora tem mais, né? Ele está falando o seguinte: racionalize o denominador. E está aqui uma sacada de racionalização. O que que é racionalizar? É você tirar, né, o radical no meu denominador. Não pode haver isso aqui, ó, a raiz de x. Não pode. Você precisa racionalizar. Então, por exemplo, se eu tenho uma expressão tal qual 1 sobre a raiz de 2, eu preciso racionalizar isso aqui. O que que é racionalizar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo fator que está embaixo. Para quê? Para ele sair. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, 1 sobre a raiz de 2 é a mesma coisa do que a raiz de 2 sobre 2. Eu acabei de racionalizar. Então, a ideia da racionalização tem a ver com isso. Você tirar o nosso radical, de você tirar o quê? Exatamente. O nosso radical no nosso denominador. Não pode. Não pode. E aí a gente faz isso. A gente multiplica em cima e embaixo por um fator, o qual vai fazer o quê? Vai tirar essa radical e tudo mais. Essa raiz, melhor dizendo. Existem vários existem várias estratégias de fazer isso. Para cada questão, a gente tem uma estratégia diferente. Pires, não entendi. Exatamente. Para cada questão, a gente tem uma estratégia diferente. E a gente vai analisar essa estratégia aqui. Esse exercício 5, que é muito importante você ficar, porque, cara, você vai entender algumas coisas aqui de sacada de manipulações. Aí tá aqui, né, o bizu de produtos notáveis e manipulações algébricas. Então, antes de eu falar sobre isso, eu vou passar alguns bizus de manipulações e produtos notáveis. Alguns produtos que vocês precisam saber. Fechou? Então vamos lá, turma. Aqui a gente vai falar sobre os principais produtos. Produtos Produtos notáveis e manipulações. Manipulações algébricas. Deixar só produtos notáveis. Para quem não sabe, o que são produtos notáveis? Nada mais é do que produto notável. É anti-burro. Nada mais é do que produtos de termos que já são conhecidos por serem famosos. Ou seja, é igual os ângulos notáveis. 30, 45, por quê? Porque são ângulos que se repetem muito. Esses produtos são produtos que se repetem muito. Então, por isso que são produtos notáveis. Beleza? Então, por serem notáveis, por parecerem demais, a gente chama de produtos notáveis. Fechou? Então, pessoal, resumidamente, produtos notáveis são que expressões algébricas que facilitam, né, o nosso cálculo matemático. E existem vários tipos de produtos notáveis. E a gente vai falar o primeiro, turma, é o quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? Então, tenho A mais B ao quadrado. Turma, A mais B ao quadrado é a mesma coisa do que A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, ou seja, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Aí também existe o quadrado que? Quadrado é diferença. Quadrado da diferença.
Então, a menos b ao quadrado é a mesma coisa do que o quadrado do primeiro menos, aqui ó, aqui já é menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, além de ter o quadrado, tem um cubo. O cubo da soma e o cubo da diferença. Então, bora lá. Cubo da soma. Então, tem a mais b ao cubo. Tomar, isso aqui é a mesma coisa do que o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Olha que coisa interessante. Você percebeu que, à medida que eu vou chegando ao final da minha expressão, o expoente do meu A vem diminuindo? Então, aqui o expoente 3, depois 2, depois 1, depois 0. E o meu B é a mesma coisa. Aqui eu tenho o meu B elevado a 0. Entendeu? Aqui, ó, olha que coisa. Eu tenho A ao cubo, B elevado a 0. B ao cubo, A elevado a 0. Exatamente. Isso não é coincidência, não. É produtos notáveis. Isso serve como uma base. Uma base, não. Isso serve como, realmente, cara, isso aqui para qualquer quadrado, cubo, quádruplo, quíntuplo. Cara, se você elevar uma expressão A mais B elevado a um índice N, cara, você pode usar a mesma regra. Vai se repetir, beleza? O expoente, eles vão diminuindo, tá? Eles vão diminuindo. E aí vem até uma parada bem interessante do triângulo de Pascal, mas enfim, isso é para outra parada. Isso não é nem matemática básica, beleza? Tem um cubo da soma, e aí agora tem o cubo da diferença, pessoal. Então tem o cubo, vamos lá, cubo da diferença. O cubo da diferença é A menos B ao cubo. Então eu tenho A ao cubo menos 3A ao quadrado vezes B mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. Beleza? Beleza, turma? É isso. Agora, a gente já viu o quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença. Agora tem o quê? A gente já viu o quadrado da soma. Agora tem a diferença dos quadrados. A diferença dos quadrados é o A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é a diferença entre os quadrados. A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa do que o produto da soma pela diferença. A mais B, produto da soma com a diferença. A menos B. Então isso aqui é o que? A diferença entre os quadrados. Um é o quadrado da diferença, o outro é a diferença dos quadrados. Pegaram a ideia? E também existe a diferença dos cubos. A ao cubo menos 2 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa do que A menos B, beleza? Vai ficar A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Isso aqui, cara, é muito importante. Preste muita atenção. Isso aqui, você saber disso, é muito importante. Então, isso aqui é a diferença dos quadrados. Isso aqui é a diferença dos cubos. Ô, Pires, tem mais produtos. Existem muito mais produtos notáveis, mas esses são. Desculpa, existem vários outros tipos de produtos, tá? De expressões algébricas, expressões matemáticas. Mas esses são os produtos notáveis. Então, a diferença dos cubos, o produto da soma pela diferença é a mesma coisa do que a diferença dos quadrados, tá? Então, o produto pela soma, tá? O produto da soma pela diferença, A mais B vezes A menos B, é igual à diferença dos quadrados. Beleza? E você escrever A ao cubo menos B ao cubo,
seja, a diferença dos cubos, tá? Você pode escrever dessa maneira. A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Quando você entende isso, turma, quando você entende os produtos notáveis e você tá no seu sangue, esquece. Se liga só nessa questão número 5. A questão número 5, por exemplo, a raiz de x sobre raiz de x mais 1. Aí eu te pergunto, a gente vai multiplicar por quem? Porque eu preciso tirar esse raiz aqui. Eu preciso tirar esse radical aqui. Para eu tirar esse radical, basta eu multiplicar pela diferença. Porque se eu multiplicar por raiz de x menos 1, raiz de x menos 1 vai ficar o quê? Raiz de x vezes raiz de x menos 1. E embaixo vai ficar raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então vai ficar raiz de x vezes raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Você viu que eu tirei o raiz de x do meu denominador? Por quê? Porque eu tive a sacada. E se eu multiplicasse, né, o produto da soma pela diferença, dava o quê? O quadrado, a diferença dos quadrados. Então dava raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então esse raiz de x iria sair. Essa é a sacada que você precisa ter em todas as outras alternativas. É você pensar pelos produtos notáveis. Pegar a sacada? Se eu aplicar isso, por exemplo, por raiz de x menos 2 raiz de y, vai dar certo? Vai. Você vai pensar o quê? Na soma. Raiz de x mais 2 vezes raiz de y. Vamos fazer aqui? Tira foto, tira print, copia. Beleza? Vamos lá. Boto A aqui. Então a B vai ficar x ao quadrado menos 16y ao quadrado. Olha que coisa interessante. A diferença dos quadrados. Se você imaginar, aqui é a mesma coisa do que 4y ao quadrado. É 16y ao quadrado. Então 16y ao quadrado é a mesma coisa do que 4y ao quadrado. Beleza? Pegaram a sacada? Olha o que eu estou escrevendo. Matemática básica. Dividido por quem, turma? Raiz de x menos 2 vezes raiz de y. Então a gente vai multiplicar o quê? Pela diferença ou pela soma embaixo? Exatamente, pela soma. Então raiz de x mais 2 vezes raiz de y. Raiz de x mais 2 vezes raiz de y. Então isso aqui é a mesma coisa do que x ao quadrado menos 4, ou melhor, 16y ao quadrado, raiz de x mais 2 vezes raiz de y. O denominador então vai ficar raiz de x ao quadrado menos 2 vezes raiz de y ao quadrado. Turma, mas quem é x ao quadrado menos 16y ao quadrado? Isso aí não é a mesma coisa da diferença dos quadrados? Sim, Pires. É a mesma coisa, pois é. Então vamos abrir essa expressão. Vai ficar x menos 4y vezes x mais 4y vezes raiz de x mais 2 vezes raiz de y sobre quem? Raiz de x ao quadrado x menos 4y. Opa! X menos 4y corta com esse x menos 4y. Então, a expressão vai ficar x mais 4y vezes raiz de x mais 2 vezes raiz de y. Olha que sacada. A gente utiliza a técnica de manipulações algébricas, produtos notáveis. É isso. Racionalizei utilizando manipulações algébricas, produtos notáveis em si. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia? Então a gente tem a diferença dos quadrados. A gente sabe que a diferença dos quadrados é o produto pela soma pela diferença. Então x ao quadrado menos 4y ao quadrado é a mesma coisa do que a soma, produto da soma pela diferença. X menos 4y vezes x mais 4y.
Pegaram a sacada, né? Uma boa sacada. Mas isso aqui é matemática básica. Beleza? E questão, ó, a alternativa C é a mesma coisa, turma. Raiz de x mais 2 sobre raiz de x menos 1. Mesma coisa. Eu vou deixar essa alternativa para você fazer e dizer para mim o gabarito nos comentários. Comenta para mim qual o gabarito da alternativa C da questão número 5, tá? Exercício número 6. Exercício número 6 é um exercício que vai envolver o quê? Potenciação. É a mesma coisa. Aqui, olha aqui, olha isso aqui. Eu usei esse exemplo lá em cima. Vocês lembram? O exemplo que eu usei? Aqui, é a mesma coisa. Olha que coisa interessante, cara. Então, vamos partir para a última questão aqui. Depois a gente vai para conjuntos numéricos. Aí eu vou pausar. Não sei se eu vou pausar essa aula aqui, mas senão vai ficar muito extenso, beleza? Vai ficar muito extenso. Essa aula aqui eu falei sobre muita coisa já. Mas, vamos lá. Agora ele está pedindo o seguinte. Ele está pedindo para a gente simplificar, turma. Então, se eu tenho a ao cubo vezes b ao quadrado é elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, regra de potenciação, a gente vai multiplicar esse cara aqui. Então, a ao cubo vezes b ao quadrado, beleza? Elevado ao quê? 2 vezes 3. A ao cubo, b ao quadrado, elevado a 6. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa do que a ao cubo elevado a 6 vezes b ao quadrado elevado a 6. Ou a ao cubo vezes b ao quadrado elevado a 6. Você pode escrever dessas duas maneiras. As duas estão certas, são as mesmas coisas. É a mesma coisa, desculpa. Então, tenho que a elevado a 3 elevado a 6, a elevado a 3 elevado a 6, mais b elevado a 2 elevado a 6. Isso aqui é a mesma coisa do que a elevado a 18 vezes b elevado a 12. Beleza? Regra de potenciação, propriedades. Muito interessante, né, turma? É interessante. Aqui é a alternativa A. A alternativa B, por exemplo, a alternativa B vou colocar aqui, a alternativa B diz o seguinte: a ao quadrado e ao cubo elevado à quarta vezes. Esse x é a mesma coisa do que vezes, tá, turma? A ao cubo e à quarta elevado a 2 ao cubo e ao quadrado elevado a 3. Como é que a gente vai simplificar essa expressão? Muito simples, turma. A gente vai pegar só o a e o b. A gente pode fazer isso. Então, a ao quadrado elevado a 4 vezes a ao cubo elevado ao quadrado vezes b ao cubo elevado à quarta vezes b à quarta elevado ao quadrado. A gente está o quê? Separando para facilitar a conta, né? Aqui eu tenho a ao cubo elevado a 3, beleza? Vezes b ao quadrado elevado a 3. Fechou? Pessoal, potências de mesma base. O que a gente vai fazer? Potência de mesma base. Potência de mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então, eu tenho que, por exemplo, A 2 vezes 4, que dá 8. Aqui, ó, todo mundo potência. Então, a gente vai usar essa propriedade. Vezes A elevado a 6. Tá? Vezes B. Aqui, pessoal, 3 e 4, não é? B elevado a 3 elevado a 4. Então, B elevado a 12. Vezes
B elevado a 8. Isso aqui, todo mundo dividido por A, aqui 3 vezes 3 dá 9, vezes B elevado a 6. Beleza? Então, vai ficar A elevado a 8 mais 6. Beleza? Como o meu A está dividindo aqui, vai ficar o quê? Menos 9. Vezes B, 12 mais 8, menos 6. Fazendo essa continha, turma, eu tenho A elevado ao quê? A elevado a 5 vezes B elevado a 14. Muito interessante, né? Mas está aí a nossa expressão alternativa, uma das alternativas, né? A alternativa C, eu vou deixar também. Vou deixar aqui de desafio para você. Vai dizer aqui nos comentários qual é ou qual foi a expressão que você achou. Comenta lá no meu direct no Instagram. Pô, Pires, ó, alternativa C deu isso aqui e tal, não sei o que. Vou deixar essas duas questões que eu deixei nesse vídeo como desafio para vocês, tá? Eu mostrei tanto na alternativa A quanto na alternativa B o que você precisa fazer. Então, se você gostou desse vídeo, cara, não deu para falar tudo, porque senão fica mais de uma hora aqui, 1 hora e meia de aula, que fala sobre matemática básica. Se você gostou desse vídeo, comenta para eu fazer um outro vídeo parecido. Se você quer ter meu treinamento, estudar comigo, ter acesso ao meu nivelamento de matemática, meu nivelamento de física, quer ter acesso ao meu curso de redação, e-books, grupo VIP, acesso vitalício, cara, é só você clicar no link para adquirir a minha mentoria. Você que está vendo por esse vídeo, você vai ter um desconto, tá? Uma mentoria que custaria mais de R$ 1.000, você vai estar pagando apenas um valor, tipo, muito barato por mês, muito barato, tá? Se você quiser passar no concurso ainda este ano, me chama lá, tá? Você pode estar adquirindo direto pelo site ou me chamando no suporte aqui. Vou deixar o link para você tirar dúvidas, saber um pouco mais sobre os depoimentos dos alunos que foram aprovados na ESA, na SpaceX, na IA. É isso, rapaziada. Fique com Deus. Um grande abraço. E outra coisa, não se esquece, olha só, não se esquece de se inscrever no canal, tá? É muito importante que você se inscreva no canal. É muito importante que, além de você se inscrever, se você não conhece o meu perfil no Instagram, eu vou estar deixando o arroba aqui, tá? Para você me seguir. É importante que você me siga lá, porque lá eu passo muito mais bizu mesmo, tá? Ó, tô deixando aqui. Para vocês me seguirem, arroba Gabriel, underline Feliciano P. Vocês me sigam lá, coloca Pires, concurso militar e vai aparecer, eu vou estar de farda. É isso, rapaziada. Fica com Deus. Grande abraço.